Bem-vindos, crianças. Essa é a nossa 11º encontro da trilha do Antigo Testamento. Então, só falta um encontro e, infelizmente, nosso curso do Antigo Testamento vai acabar. Mas antes da gente começar o nosso 11º encontro e descobrir qual é a nossa história de hoje, a gente vai iniciar orando. Vamos lá, todo mundo, baixando a cabeça, fechando os olhinhos. Papai do céu, muito obrigado por este dia. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa família. Que os teus planos se cumpram nas nossas vidas. Amém. E aí, como está sendo a semana de vocês? O mês de vocês? De quarentena todo mundo em casa, todo mundo se protegendo? Tá certo. Antes da gente começar, eu quero falar com vocês sobre trabalho. Mas o que é trabalho? Segundo o nosso dicionário, do nosso livro, da nossa revista que a gente estuda, trabalho é labor, emprego, façanha ou conquista. Que palavras difíceis para dizer o que é trabalho. Trabalho, para a gente entender, é médico. O médico está trabalhando. Bombeiro, o trabalho do bombeiro é cuidar de pessoas, é salvar pessoas. O trabalho do médico é cuidar de pessoas. O trabalho do policial é proteger a sociedade. Eu trabalho com o IBAMA, então o meu trabalho é proteger o meio ambiente. Na igreja, a gente tem uma mania de dividir entre o trabalho que a gente faz na igreja e o trabalho que a gente faz fora da igreja. Se eu canto na igreja, então o meu trabalho na igreja é cantar. Agora, se eu vendo alguma coisa na loja, meu trabalho na loja é vender. A gente costuma diferenciar o trabalho. Tem o trabalho da igreja e o trabalho do mundo. Só que isso não está certo. Porque Deus quer que tudo, tanto o trabalho da igreja quanto o trabalho do mundo, sejam dedicados a Ele. Não é porque o trabalho da igreja eu tenho que fazer tudo certinho, o trabalho do mundo eu posso fazer qualquer coisa porque é o trabalho do mundo. Não, isso está errado. Lá em Romanos 11:36, a Bíblia fala que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, tudo é do Senhor. O seu trabalho na igreja, para quem já trabalha na igreja, para quem já ajuda os professores do Ministério Infantil, para quem pega uma água, para quem ajuda na portaria, para quem ajuda na recepção. O seu trabalho na igreja tem a mesma importância do seu trabalho no mundo. E o seu trabalho no mundo tem a mesma importância do seu trabalho na igreja. Porque os dois são para a glória de Deus. São para Ele os dois. Mas por que a gente está falando de trabalho? A gente está falando de trabalho porque hoje a gente vai contar a história de 3 pessoas que usaram seu trabalho para cumprir a vontade de Deus. Então vamos lá, vamos descobrir quais são os trabalhos desses personagens da Bíblia. Nós temos aqui José, Neemias, Esté, Esdras, Daniel, Lucas e Paulo. Mas qual era o trabalho de cada um? Vamos lá? Eu vou dar 5 segundos, não, vou dar 10 segundos para vocês. Liguem o trabalho à pessoa. O que é que José fazia? O pai de Jesus, tio de Jesus. O que é que Neemias fazia? O que é que Esté fazia? O que é que Esdras fazia? Vamos lá? Todo mundo já terminou? Então vamos para as respostas. José era carpinteiro. Quem acertou? Neemias foi copeiro do rei. Esté foi rainha. Essa estava fácil. Esdras foi escriba. Escriba, ele escrevia. Ele copiava as leis do rei, os ensinamentos do reino. Daniel foi oficial do governo. Lucas foi médico. E Paulo foi missionário e fazedor de tendas. Tá vendo? Já na época da Bíblia, Paulo, essas viagens missionárias de Paulo,
Paulo já tinha um trabalho da igreja, de missionário, e o trabalho do mundo, que era fazedor de tendas. Só que Paulo não dividia os trabalhos dele. Paulo trabalhava fazendo tendas também para glorificar o reino dos céus. Vamos lá? Todo mundo acertou? Tá aí as respostas. É isso aí. Vocês lembram que aí tinha Esdras, Neemias e Esther? Pois bem, hoje nós vamos falar dele na nossa história. Mas antes de falar dele, vamos descobrir como a gente chegou até aqui. Como essa trilha do Antigo Testamento trouxe a gente até aqui hoje. A gente começou com Adão e Eva, criação e queda. Dá pra ver. Depois disso a gente foi para Noé e o dilúvio. E o tempo continuava a passar. Chegamos à Torre de Babel, todas as nações. Abraão, Isaac e Jacó, aliança com Israel. A história de Moisés, libertação do Egito e leis. Josué e Caleb, conquista da terra prometida. Depois disso, nós chegamos a Juízes, a época que cada um fazia o que queria. Passamos então para Reino Unido. Eu lembro que foi a aula que eu dei para vocês há 2 semanas atrás. Saul, Davi e Salomão. Depois disso, a aula que vocês tiveram com a tia Kézia semana passada, Reino Dividido, Israel e Judá. E assim nós chegamos hoje a Esdras, Neemias e Esther. Escravidão e restauração. Mas por que escravidão e restauração? Vamos descobrir agora. Vamos lá, o que é que a gente aprendeu? A gente aprende trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Trabalho na igreja, o trabalho que você faz em casa, o trabalho que você faz ajudando os outros, o trabalho que sua mãe faz para sustentar, o trabalho que seu pai faz. Todos os trabalhos são para a glória de Deus. Vocês lembram daqueles bonecos que a gente pegou lá na última aula que o tio deu? Que a gente usou os bonecos para representarem Saul, Davi e Salomão? Pois bem, peguem aqueles bonecos novamente, peguem mais bonecos. Vamos lá, dá um tempinho, parem o vídeo. Pronto, voltaram. Eu também chamei os meus bonecos hoje, os fantoches que eu achei aqui, para ajudar a gente nessa aula. Vamos lá. Aqui está nosso amigo cachorro, nosso amigo coelho e a nossa amiga Joaninha. Vamos dividir. Eles ficam para cá. O nosso amigo elefante, nosso amigo sapo e o nosso amigo leão. Eles ficam para cá. Peguem os brinquedos que vocês dividirem e dividam em 2 grupos. E separem esses 2 grupos, um grupo distante do outro. Vamos lá? Aqui não tem como, mas se vocês puderem aí pegar uma linha, um fio, um barbante e amarrar os braços desses bonecos para todo mundo estar amarrado, tanto de um grupo como do outro, separados, façam isso. Vai ajudar a gente na nossa aula. Vamos lá, eu já dividi meu primeiro grupo e meu segundo grupo. Eles estão separados. Mas por que eles estão separados? Eles estão separados porque a gente vai contar a história de Israel e Judá. Essas histórias aconteceram ao mesmo tempo, só que em lugares diferentes. Por isso que a gente dividiu. Israel estava num lugar, o povo de Judá estava em outro lugar. A gente dividiu para deixar eles separados. Mas essa história vai ocorrer ao mesmo tempo. A linha do tempo deles é igual. Após a morte de Salomão, os judeus de ambos os lugares, de Israel e de Judá, cometeram uma sucessão de pecados, afastando eles de Deus. O Senhor constantemente alertava eles sobre seus pecados e as consequências da sua desobediência. E o Senhor fazia isso por meio dos profetas. Os líderes entre os moradores de Israel, o Israel está aqui desse meu lado, desobedeceram a Deus até o ponto que eles cultuaram falsos deuses. O pecado deles estava tão grande que eles cultuaram deuses falsos. Então eles ficam para cá, separados.
Nesse tempo, o profeta Elias e o profeta Eliseu alertaram o povo de Israel que eles estavam sendo muito desobedientes, só que eles não escutaram. Finalmente chegou o dia em que os israelitas foram presos. Não tem aquela cordinha que vocês amarraram nos braços deles? Foi bem. Aquela cordinha que eles foram presos e levados para um país distante chamado Assíria. O povo de Israel, depois que Salomão morreu, começou a desobedecer a Deus, foram alertados pelos profetas Elias e Eliseu, só que não ligaram, acabaram sendo presos e levados como prisioneiros, escravos para a Síria. No reino de Judá, que está desse meu lado aqui, que é o nosso amigo sapo, o nosso amigo elefante, o nosso amigo leão, no reino de Judá a história foi um pouco diferente. Houve reis bons e reis maus. Eles não, eles até tentaram às vezes obedecer, só que houve reis bons e reis maus. Deus enviou profetas, assim como lá para Israel, Deus enviou profetas para o povo de Judá no sul. Esqueci de falar, Israel ficava no norte, Judá ficava no sul. Deus enviou profetas para o povo de Judá no sul para alertá-los de seus pecados. Só que da mesma forma que o povo de Israel, o povo de Judá não foi fiel a Deus. Eles descumpriram a aliança que eles tinham com Deus. Então eles foram levados como prisioneiros para a Babilônia. O povo de Israel não foi levado como prisioneiro lá para a Síria, o povo de Judá foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Nessa ocasião, os templos e os muros, o templo de Jerusalém e os muros que protegiam o templo de Jerusalém foram destruídos pelos babilônios. Guardem essa informação, é importante. Felizmente, alguns judeus desse grupo, lá de Judá, se arrependeram dos seus pecados, viram as consequências dos seus pecados e eles voltaram para Deus. O livro de Esdras, vocês lembram de Esdras, Neemias e Esther? Que a gente viu os trabalhos dele lá no começo da aula. O livro de Esdras vai contar a história para a gente do retorno desse grupo para onde eles estavam, desses 42 mil homens judeus que voltam para o local deles. Eles voltaram a ser fiéis, eles voltaram para reconstruir o templo e voltaram à sua aliança com Deus. Após essa ocasião, desses 42 mil homens que passaram 70 anos vivendo como escravos na Babilônia, foram levados de Judá para a Babilônia, passaram 70 anos lá sofrendo. Eles voltaram, 42 mil homens se juntaram, voltaram para o lugar onde eles estavam, voltaram para Judá. Eles resolveram reconstruir aquele templo que tinha sido destruído. Após essa ocasião, desse retorno deles, Neemias deixou o cativeiro onde ele estava lá na Síria, na Pérsia, desculpa, e mobilizou muitas pessoas e muito material de construção para reconstruir o templo. Neemias mobilizou centenas, milhares de pessoas e mobilizou tijolos, telhas, tudo que precisava para reconstruir o templo. Deu muito trabalho, mas eles conseguiram reconstruir o templo. Essa reconstrução do templo, por mais que seja uma obra, eles queriam mostrar com isso que eles estavam retomando a aliança deles com Deus. Depois da reconstrução, todos os judeus podiam morar novamente em seu país. Enquanto isso, lá na Pérsia, aconteceu a história corajosa de uma jovem judia que mais tarde ficou conhecida como Rainha Esther. Esse período que eu contei aqui está descrito nos livros de Esdras, no livro de Neemias e no livro de Esther. E ele é a nossa 10ª parada da aula, escravidão e restauração. Essas pessoas foram usadas por Deus para cumprir o propósito que Deus tinha para elas. Tudo bem? Todo mundo aprendeu? Então vamos lá para o nosso libertem seus amiguinhos que foram presos, porque eles voltaram para Israel construir um templo. E vamos lá para a nossa linha do tempo. Quem tem em casa do tempo, pega aí ela.
Presta atenção agora que só está faltando. Deixa eu ver, deixa eu me parar. Dá para ver tudo? Deixa eu vir para cá. Pronto, dá para ver todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paradas. Esqueci de uma. E agora a nossa 10ª parada do 11º encontro, que é... Deixa eu pegar aqui. Neemias e Esther. Pronto. Nossa linha do tempo, nossos adesivos estão completos. Falta apenas uma aula que a tia Kelly vai dar a próxima semana e a gente vai descobrir, ou a gente vai rever tudo aquilo que a gente viu nessa nossa linha do tempo. Vamos lá? Vamos guardar nossa linha do tempo? Antes de ir embora, eu queria falar de uma coisa para vocês. Hoje a gente conheceu a história de Esdras, Neemias e Esther. Eles tiveram a difícil tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a nação de Israel. Mesmo com muitas dificuldades, eles não desistiram da sua missão. Eles cumpriram o seu propósito. Lembram de propósito que a gente falou lá no nosso encontro do Reino Unido? Eles cumpriram o seu propósito. Eles trabalharam muito para que os planos de Deus se cumprissem no seu país. Além deles cumprir o seu propósito, eles trabalharem muito, eles se dedicarem a isso, mostra que eles tiveram uma coisa, que é o princípio que a gente vai aprender hoje, eles tiveram caráter. O que é caráter? Vamos aprender com o nosso poema dos princípios. Caráter. O caráter pode ensinar como um amigo lhe aconselhar a crescer de modo diferente, sábio, bom e inteligente. Vamos lá, todo mundo repetindo contigo agora? O caráter pode ensinar como um amigo lhe aconselhar a crescer de modo diferente, sábio, bom e inteligente. Vamos lá, só vocês agora, eu vou ficar em silêncio. Tá certo, todo mundo aprendeu sobre caráter hoje. A gente precisa ter um caráter parecido com essas pessoas. Esses exemplos bíblicos que cumpriram aquilo que Deus preparou para ele. Esses exemplos bíblicos que por mais dificuldades que tinham, que por mais provações que passassem, eles continuavam a buscar o reino de Deus, eles continuavam a fazer aquilo que Deus queria para eles. E o trabalho que eles tiveram lá naquela época, a gente, como cristão, a gente tem no nosso país hoje. A gente tem que ter o caráter, a gente tem que ter o propósito, a gente tem que ter os princípios bíblicos para que a gente possa mudar o nosso país. Para que quando a gente sair dessa pandemia, a gente possa voltar maior, para que a gente possa cuidar mais dos outros, para que a gente possa cuidar mais da nossa família, para que a gente possa exercer aquilo que Deus quer para a gente. Tudo bem? Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu não sei se eu volto, porque o próximo curso é um novo tio, uma nova tia que vai dar. A tia Kézia vai dar a última aula desse nosso curso do Antigo Testamento. Então, foi um prazer estar com vocês nesse curso da EBD. Continuem a fazer. Se vocês não fizeram alguma lição para trás, façam essa lição, que é muito importante. Eu sei que vocês aprenderam muito. O tio aprendeu muito com esse curso do Antigo Testamento e espero que vocês tenham crescido. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Amém.